Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no programa de hoje vamos conversar sobre a tendência de gestão voltada para a cultura mais humanizada nas organizações e como isso se reflete também no serviço público. Para entender melhor o assunto, temos a participação hoje de Luana Faria, fundadora do LaboraGov, Laboratório de Inovação em Gestão de Pessoas, e também de Henrique Porat, facilitador no Núcleo de Apoio à Inovação do Senado Federal. Bem-vinda, Luana. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, um prazer estar aqui. Para a gente começar então, pessoal, eu queria perguntar para a Luana o que é essa cultura humanizada e como ela impacta na vida dos colaboradores. Olha, que bom que a gente está falando sobre esse tema. É um tema que a gente precisa conversar, muitas vezes a gente faz muitas reuniões de trabalho e não fala sobre o que é a cultura humanizada, né? Muitas vezes as pessoas nunca nem escutaram falar sobre isso. E isso tem a ver com melhorar a experiência, o dia a dia dos servidores, porque a ideia é que melhorando o dia a dia dos servidores, isso vai melhorar o engajamento, vai melhorar a produtividade e vai impactar na melhoria da experiência do cidadão, que é por isso que a gente é de servidor público, né? Para impactar positivamente na vida do cidadão. Agora, Henrique, a Luana comentou sobre engajamento. Como fazer para engajar líderes e gestores nessa tarefa de humanizar mais a cultura organizacional? Bom, Sérgio, acho que a primeira questão que a gente tem que falar quando a gente fala das lideranças, da necessidade de engajamento, que pressupõe-se uma certa abertura dessas lideranças, né? Que elas têm que estar abertas a receber esse tipo de inovação, esse tipo de melhorias no próprio serviço, né? E eu acho que para a gente falar de como a gente engajar, acho que não muda muito de como a gente trata o engajamento do servidor de uma maneira geral, né? Que eu acho que é a gente olhar para a experiência dele, né? É um olhar empático para essas lideranças, para esses gestores, né? Então, é a gente entender como é que eles estão precisando, né? O que está acontecendo ao redor deles, qual é a visão que eles estão tendo sobre a organização e como é que a gente pode colaborar para o desiderato deles, né, para o que eles precisam fazer, bem como para o que é interessante para a organização e para os servidores, né? Então, acho que existe aí uma necessidade de um olhar empático, né, um olhar sobre como o gestor pode melhorar a sua própria gestão, né? Então, eu diria que para a gente engajar as lideranças, a Luana costuma falar nos 2 Ds, né, Luana? As dores e delícias, né? Então, como a gente consegue entender o que está pegando para o gestor, qual é a necessidade que ele tem e quais são as benfeitorias, quais são as melhorias que são do interesse dele também, né? E a gente atuar nessa direção, né? Então, procurar convergir nas forças que a gente, enquanto servidores, tem junto às lideranças também. E, Luana, por que está hoje cada vez mais complexo de se investir em e lidar com gestão de pessoas no que tange a gente e emoções? Ai, que pergunta boa. Emoções, vamos lá. Quando a gente fala de engajamento, a gente não está falando só de colocar mãos e mente na ação. A gente está falando também de colocar o coração na ação. E eu sei que esse discurso parece meio evasivo, né? É tão bonito falar de motivação, propósito, é fácil falar disso. Mas no nosso dia a dia como servidores, a gente precisa trazer isso mais para a prática. E é essa a atuação que a gestão de pessoas precisa ter. Olhar muito mais para a experiência, para o dia a dia do servidor e fazer uma gestão de pessoas pautada com foco no usuário servidor, porque o usuário da gestão de pessoas é o usuário interno, somos nós servidores. E com orientação a resultados. Mas o foco precisa ser sempre nas pessoas, são as pessoas que geram resultados, né? Ao invés da gente focar num número, numa meta, numa tabela. Isso não é valor. A gente precisa gerar valor de ponta a ponta durante todo o processo. E nisso a gestão de pessoas precisa se planejar melhor para fazer o valor ser gerado
desde o início da experiência do servidor, durante os processos, durante o trabalho, para que a gente também coloque coração na ação. Isso é engajamento. O Otto Scharmer, que é um professor da MIT, que define engajamento como mãos, mente e coração na ação, e eu gosto muito dessa definição. A gente costuma ter uma ideia de separar o trabalho da nossa vida pessoal. Isso não existe mais, gente. O nosso trabalho e a nossa vida devem e são misturados, simplesmente porque não existe vida pessoal, vida profissional, a vida é uma só. Se você tira o seu coração do seu trabalho, você não consegue se engajar. Os sentimentos e emoções fazem parte do nosso dia a dia, afinal de contas, somos humanos. Então, o que a gente precisa fazer é tirar a máscara de trabalhar e ser mais autêntico no trabalho, né? Ser quem a gente realmente é, com segurança psicológica. Sim, até porque são várias horas no ambiente de trabalho e a gente não desliga as emoções quando chega para trabalhar, né? Justamente. Henrique, qual é a importância dos locais de trabalho investirem numa gestão humanizada de pessoas? Bom, acho que a grande questão aí está na valorização e no reconhecimento dos servidores, né? Acho que esse é um grande desafio para a gente no setor público, né? A iniciativa privada, ela conta com algumas facilidades que nós não temos, né? Facilidade de uma disponibilidade orçamentária, né, para você mexer como você quiser, facilidade de você enviar as pessoas para um processo de capacitação, por exemplo, né? A gente tem algumas dificuldades de lidar com isso, né? De fazer esse reconhecimento, de fazer essa valorização. Eu acho que as medidas que a gente vem enxergando no serviço público acontecendo, eu falo muito pela perspectiva da inovação, né? Que é onde eu circulo com mais frequência. E me parece que a grande vantagem que a gente encontra nesse tipo de abordagem, né, que traz o humano, traz as emoções para dentro do ambiente de trabalho, gera um engajamento, gera uma vontade da pessoa colaborar, né? Então, aquela discussão que já está ficando um tanto quanto batida do propósito, né? Me parece que a gente trabalhando, ou trazendo o humano para dentro das organizações, a gente confere às pessoas mais autenticidade no que elas são, no que elas trazem para o trabalho, né? E isso faz com que elas se entreguem mais, de fato, para o que elas estão fazendo, né? Então, gera mais valor, as pessoas se sentem mais participativas, né, daquele ambiente organizacional, né? E faz com que as pessoas tenham mais vontade de trabalhar, né? E tem alguns impactos, inclusive, na saúde mental das pessoas, né? Elas se sentem mais à vontade, alguns fatores de estresse, né, que a gente enxerga no ambiente de trabalho, acaba sendo amenizado por isso, né? Porque são valores muito importantes que são trazidos para as organizações com uma cultura mais humanizada, como a solidariedade, né, o trabalho coletivo, a colaboração, que me parecem ser pontos-chave para a gente trabalhar com os fatores críticos do trabalho, né? Que a gente precisa encarar o trabalho, muitas vezes, de uma maneira muito solitária, né? De uma maneira muito sem o apoio da organização, né? E me parece que se a gente traz esses valores para dentro da organização, a gente tem a possibilidade de ter trabalhos mais fluidos e as pessoas trabalhando de uma maneira mais feliz. O Henrique comentou sobre felicidade, engajamento, de certa forma, motivação. Tudo isso é resultado dessa cultura humanizada nas organizações. E agora eu pergunto para a Luana, e o resultado para a sociedade em geral? Porque tenho certeza que não impacta só aquele colaborador, mas sim a família dele, o convívio dele, os vizinhos, os amigos. Qual que é esse impacto e esses resultados para a sociedade? Existem diversos estudos, né? Tem um do Paul Zek, que é um neuroeconomista, que fala sobre comportamentos de gestão para melhorar a experiência do servidor. E tudo isso não é simplesmente para deixar o servidor feliz, o servidor mais alegre, né? Não é só apenas sobre isso, já é um grande desafio. Mas o propósito é sempre entregar valor para a sociedade, né? E essas pesquisas, elas mostram justamente que a Employee Experience, eu não gosto muito de utilizar termos em inglês, mas Employee Experience, numa tradução livre, é a experiência do colaborador, que a gente traduz no nosso contexto para a experiência do servidor. É igual
a experiência do cliente, Customer Experience, né? Ou seja, o que isso significa? Se a gente tem uma boa experiência no trabalho, a gente tem muito mais chances de gerar valor para o usuário final das nossas entregas, no nosso caso, para o cidadão. Então, quando a gente está falando de produtividade, e a gente isso está diretamente relacionado a engajamento. E como o Henrique falou, né, o Pouzek, ele fala que o primeiro comportamento de gestão para melhorar a experiência do servidor é o que você falou, reconhecimento. Só que a gente faz isso de uma forma, muitas vezes, generalista, né? No serviço público, eu costumo falar que a gente tem um formalismo muito grande. Esses discursos de abertura de eventos, por exemplo, né, que a gente hoje em dia até dispensa já. Ou faz algumas coisas mais assertivas, numa comunicação mais empática, uma comunicação cidadã. A gente precisa aproximar o servidor do cidadão. Isso é fundamental. E a gente precisa começar de dentro também, utilizando uma linguagem que seja mais acessível, né? Gente, dá uma olhada, lê as nossas regulamentações, os nossos normativos. Nós que somos servidores, a gente custa entender. Então, a gente precisa realmente fazer uma aproximação e isso é no nosso dia a dia que a gente precisa mudar. Às vezes, um e-mail que eu te mando, eu coloco lá uns 30 considerandos, depois um atenciosamente, de ordem, doravante, um monte de termo desnecessário, muitas vezes, né? Essa formalidade, esse formalismo, muitas vezes cria barreiras. São pequenas coisas que vão impactar na nossa melhoria da experiência, no nosso dia a dia como servidores, e isso vai nos ajudar a fazer melhores entregas para os cidadãos. Eu convido vocês a dar uma olhada, dar uma explorada lá no nosso site do Laboragov, é só escrever Laboragov tudo junto no Google. É um site que está no GovBR, do Ministério da Economia, a gente é do Ministério da Economia, e lá a gente mostra diversos estudos, justamente mostrando a conexão entre a experiência do servidor e a experiência do cidadão. A Luana comentou agora sobre o formalismo no serviço público. E muita gente enxerga o serviço público hoje como mecanizado, burocratizado. Mas nos últimos anos essa questão tem mudado bastante. Eu queria que o Henrique comentasse quais são as iniciativas, não só do Senado Federal, do Ministério da Economia ou de outros órgãos, as iniciativas que merecem mais destaque em termos de inovação e gestão humanizada de pessoas. Bom, eu começaria essa lista por um mega evento que a gente vê no governo federal acontecendo, né, principalmente, que é a Semana de Inovação. Acho que é o evento de maior destaque que a gente tem no ecossistema de inovação. É um momento de confraternização, é um momento de trazer as pessoas para junto, né, e trocar experiências e saber o que está acontecendo no governo federal como um todo. Eu acho que esse é um momento chave que a gente tem no ano, né? É um evento que acontece uma vez por ano, normalmente no início, para o meio do segundo semestre, né? E que tem esse viés de trazer para perto, trazer para junto, né, essas iniciativas que pipocam no governo federal como um todo, né? Então, tem muitos laboratórios de inovação que surgiram nos últimos anos, né? Essa onda de inovação, eu reputo, de 2015 para cá, mais ou menos, né? A coisa ganhando fôlego, ganhando força, ainda que tenhamos o Lab Hacker aqui na Câmara, que é de 2013, né? Que é uma iniciativa louvável, né? E muito produtiva, muito atuante. Então, eu vejo essas iniciativas todas se articulando para trazer para a sociedade valor, né? Trazer valor através da inovação. Então, a gente tem a iniciativa do Laboragov, eu acho uma iniciativa fantástica, né? Que ela tem essa atuação transversal de origem, né? Então, de trazer para junto gente do governo federal como um todo. E eu acho que essas iniciativas todas, elas têm uma coisa em comum que eu reputo muito importante para essa nossa conversa, que é o empoderamento das pontas, né? Exercer liderança não é o exercício de poder, né? Mas é mais o exercício de empoderar, né? E me parece que esse é o grande ganho que os laboratórios, as iniciativas de inovação têm promovido nos diversos órgãos que atuam, né? A gente aqui no Senado, a gente tem
caminhado cada vez mais nessa direção, né? O próprio Nainova, o Núcleo de Apoio à Inovação, ele tem esse condão de ter uma atuação transversal, né? De derrubar paredes, barreiras que a gente tem dentro da organização. Então, formar equipes transdisciplinares para atacar problemas corporativos, né? Então, me parece que essas iniciativas que a gente vê pipocando, elas têm essa força, né? De trazer para a base, né, do serviço público a necessidade de melhorias, a necessidade de ouvir os usuários, né, e de romper as barreiras, tanto internas das organizações, como a sua comunicação também com a sociedade como um todo. Agora, Luana, falando em ouvir os colaboradores, qualidade de vida, cultura humanizada, muitos países da Europa defendem uma jornada de trabalho menor, reduzida, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos têm a jornada em horário comum, integral, com poucos dias de férias anuais. Então, o que você considera o ideal para o Brasil? Não tem ideal. Ai, queria tanto ter uma resposta mágica, mas a gente não tem. Na verdade, depende, né? São diversos fatores que precisam ser avaliados, né? A necessidade da administração pública, por exemplo, o interesse e perfil do próprio servidor. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? A autonomia é um dos comportamentos de gestão que o Pousek fala, que é importante para o trabalhador ter, para que isso gere mais confiança e engajamento. Mas a autonomia, ela vem com um pacotinho, que é muito importante, que é a autorresponsabilidade e a auto-organização. E a automotivação também. Tudo auto, porque motivação é intrínseco, né? A gente não motiva, a gente estimula. Então, para você ter autonomia, você precisa ter autorresponsabilidade, você precisa ser organizado. Então, não adianta a gente falar que existe um modelo ideal. Vai depender do perfil do servidor, da complexidade do trabalho, da necessidade daquele momento da administração pública. Aí a gente consegue falar o que é melhor para aquele momento. E o que for melhor para aquele momento precisa ser experimentado, precisa ser testado, qualificado, para depois ser escalado. E mesmo depois que for escalado para toda a administração, por exemplo, isso precisa estar em constante avaliação, porque muda a necessidade, a realidade muda o tempo todo, né? O mundo, ele é muito volátil, né? Então, muda o tempo todo, a gente precisa estar em constante mudança também. O governo precisa estar sempre se atualizando. Então, não tem modelo ideal, isso depende bastante. Mas uma questão que é interessante sobre essa coisa dos 4 dias de trabalho, que a gente precisa entender, é que o Brasil é o segundo lugar numa pesquisa recente do ISMA, entre 8 países, em burnout. Que, para quem não conhece o termo, é um estresse, esgotamento total por conta do trabalho, né? Então, a gente é recordista nisso, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Quando eu falo com servidores, a gente precisa parar um pouco de romantizar o trabalho. Isso existe muito nos discursos, né? Nossa, olha o fulano de tal, está ali, está trabalhando até de férias, como se isso fosse muito positivo. Isso não é bacana, gente. Trabalhar além do seu horário de trabalho, trabalhar nos finais de semana, né? Deixar o seu lazer, o seu momento familiar. Enfim, isso não é bacana. E a gente precisa parar realmente de romantizar. Gente, vou pedir uma coisa para vocês. Para de escrever foguete não tem ré no seu LinkedIn. Para de escrever que o excesso de trabalho é bacana. Não é. Né? Não é. As pessoas são humanas, as pessoas têm ré, as pessoas precisam às vezes parar, respirar. As pessoas não são o tempo todo engajadas. Em algum momento as pessoas podem estar com algum problema que pode causar um pouco mais de desengajamento e é ok. Em outro momento a pessoa vai acelerar de novo, a vida é assim. Então, sem muito romantismo sobre o trabalho, a gente precisa entender que não somos robôs, somos humanos, né? Aí entra a empatia que o Henrique comentou agora há pouco, né? As organizações, os líderes serem empáticos com seus colaboradores. Agora, Henrique, falando em inovação, muitas empresas de inovação de tecnologia, chamadas startups, na Califórnia, vieram com ideias, né, muito inovadoras de qualidade de vida no trabalho. Eu estou falando aqui de espaços amplos de descanso, sala de jogos, comida e bebida liberada para os funcionários, até bebida alcoólica às vezes. Para você, isso tem um limite?
Tem. Tem. E tem que ter, né? O limite é a própria cultura organizacional, o que ela entrega, o que ela faz, quais são as rotinas de trabalho. Mas, da minha parte, eu sempre sou a favor do teste, né? da prototipagem. Vamos testar esses limites, vamos ver até onde a gente vai. Né? Claro que tem algumas culturas, como aqui no Senado mesmo, que a gente já tem os limites mais claramente estabelecidos. Né? Então, aqui é proibido bebida alcoólica, por exemplo. Né? E nós não vamos forçar a barra para a gente ter as nossas garrafinhas de whisky, vodka, ou o que quer que seja no nosso espaço. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses espaços que eles são muito importantes para a organização, ainda mais se é uma organização que está provocando os seus colaboradores a trabalhar de uma maneira inovadora, a propor ideias diferentes, que a gente tenha esse espaço que seja algo como um parêntese na organização. Né? Então, é um espaço que claro que a inovação não pode se confinar àquele espaço. Né? Obviamente que a inovação ela precisa ocupar os diversos espaços que a organização tenha. Né? Mas esse espaço, que ele seja um espaço diferente, que ele tenha mais cores, por exemplo, espaço mais colorido, não seja tão sisudo como são a maioria dos espaços do serviço público. Né? Então, que a gente tenha algum teste de liberdade. O que a gente pode fazer? O que dá para experimentar? Né? Como o Lano disse, a gente não está o tempo todo trabalhando, nem é desejável que a gente fique na pressão o tempo todo. Então, eu vejo com bons olhos que a gente tenha um espaço que seja um espaço que você possa ir lá 30 minutos, fazer alguma coisa relaxante, né? Depois você volta para o seu trabalho, volta com gás de novo e resolve as suas coisas de uma maneira mais eficiente, com a energia adequada para você lidar com os problemas que você precisa lidar no seu dia a dia, né? Então, assim, a gente tem o espaço do Na Inova, né, aqui no Senado. Não tem puff, não tem mesa de ping-pong, não tem sinuca, né, mas é um espaço colorido. A gente procurou fazer isso, oferecer um espaço que tem cadeiras coloridas, tem uma decoração mais colorida. Então, você entra lá e você olha, bom, esse espaço não parece ser do Senado. Né? E a gente quer provocar isso nas pessoas, né, porque a gente quer, como a Luana mencionou aqui, a segurança psicológica, né, que ela perceba que aquele é um espaço que ela tem liberdade para propor coisas que ela não proporia em outras situações, em outros ambientes. Né? Agora, para a gente encerrar, a gente estava conversando antes de começar o programa sobre a tendência pós-pandêmica de se manter o teletrabalho em empresas, organizações públicas, né, o famoso home office. E aí eu lanço o desafio aqui para a Luana, como fazer para se manter a cultura organizacional daquela empresa, daquele órgão público, com servidores, com trabalhadores espalhados pelo país, trabalhando de suas casas? Olha, também não tem fórmula mágica, mas existem evidências, né? Existem diversas pesquisas e a gente tem que estar sempre se embasando em pesquisas, né? Então, não é o que eu acho. Na verdade, eu vou citar algumas considerações que estão em pesquisas, né? Uma delas, da Academy of Management, diz que o ideal não é que a gente trabalhe o tempo todo de forma síncrona, ou seja, o tempo todo ao mesmo tempo. O ideal é que a gente trabalhe, a gente tem mais produtividade quando a gente trabalha longos períodos com foco. A criatividade começa individualmente, inclusive, né? Isso quem fala é o Adam Grant, que é um professor da Wharton School. Mas então, mais tempo com foco individual e períodos curtos, mais intensos, síncronos. E isso ajuda a gente a manter a cultura mais humanizada. E nesses momentos síncronos, gente, vamos focar em construção de relacionamento. Isso ajuda bastante a gente a manter a cultura, né? Manter essa ligação com o nosso órgão. Não é impossível, é completamente possível que a gente trabalhe de forma, por exemplo, 100% em teletrabalho e a gente mantenha uma união, uma conexão com o nosso órgão. Mas a gente precisa de liderança, a gente precisa de foco, a gente precisa ter entendimento claro de onde a gente quer chegar, mas não necessariamente de como fazer. Deixa as pessoas te surpreenderem com o como. Tem uma frase do George Patton que eu gosto: diga às pessoas o que fazer, mas não diga às pessoas como fazer. Deixa que elas te surpreendam. O como, as pessoas precisam inovar.
Se a gente souber exatamente o que fazer durante todos os passos do processo, a gente não vai inovar. A gente precisa ter clareza do final, qual a linha de chegada, qual a nossa visão, qual o nosso propósito organizacional. E as pessoas unidas, construindo relacionamentos, a gente consegue chegar, né? Então, isso a gente consegue manter um pouco mais. Gente, dá uma olhada no nosso site lá de novo, tem os 8 comportamentos de gestão do POSEC, e eles ajudam bastante a gente a entender como é que a gente cria segurança psicológica, como é que a gente cria ambiente de confiança. O ambiente que você citou é muito interessante, pensar que o ambiente não é só físico, né? O ambiente, ele precisa de ser, eu chamo de ambiência. A gente precisa de ambiência de segurança e de confiança para que a gente consiga realmente exercer nosso papel como servidor. Colocar o coração, o sentimento, a emoção, mente e mãos na nossa ação do dia a dia. Muito obrigado, Luana Faria e Henrique Porat, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho e vai receber as notificações. Obrigado, um abraço e até o próximo Cidadania.